Pastor Rodrigo é mais do que um irmão, é um amigo, mais chegado do que um irmão que Jesus me deu. Um dos presentes que Jesus me concedeu na Força Aérea. Pastor, somos amigos e irmãos de arma, trabalhando juntos. Tive esse privilégio de conhecê-lo ali no Centro de Comunicação Social no ano de 2011, 2010/11, e essa amizade tem sido trazida para a vida. Enquanto eu adorava o Senhor ali com vocês, e glória a Deus pelo ministério de louvor desta igreja, porque eu não tenho nenhuma dúvida que os pilares, se é que existem pilares lá do inferno, tremeram nesta noite. Eu me lembrava de quando Israel entrou na Terra Prometida. Só que antes de entrar precisou das 7 voltas em torno das muralhas de Jericó. E depois da 7ª volta, obedecendo o mandato do Senhor, eles tocaram trombetas e bradaram. E aqueles muralhas aparentemente intransponíveis, indestrutíveis, pelo menos aos olhos daqueles moradores de Jericó, foram por terra. E eu pensava aqui comigo agora, se através de trombetas, de gritos, uma muralha caiu por terra, hoje nós temos um nome constituído acima de todo nome. E quando nós citamos, falamos, bradamos o nome de Jesus, milagres acontecem. Eu não sei quem está enfermo aqui nesta noite, mas se você está enfermo, precisa de um milagre na tua vida, de uma cura, eu quero te dizer que em nome de Jesus, esta unção que vem dele está neste lugar, sobre a tua vida. Tome posse pela fé em nome de Jesus, e você vai sair daqui curado, curada nesta noite. Alguns anos atrás nós orávamos num culto, uma igreja onde nós éramos membros, a Igreja Batista lá na cidade do Guará, e Deus nos deu uma direção para orar pelos enfermos. E o Senhor nos deu uma direção para que as pessoas tocassem no local da enfermidade. No término do culto, um jovem me procurou, com lágrimas descendo dos olhos, glorificando ao Senhor e dizendo: pastor, eu vim aqui trazer o sinal do meu milagre. Ele abriu a mão, ele falou: está vendo isso aqui? E isso aqui, a marquinha, essa verruga estava aqui. E quando você pediu para tocar no local da enfermidade, eu toquei na verruga e ela caiu. Se o nosso Deus é poderoso para remover uma verruga, é poderoso para curar qualquer tipo de enfermidade. É a vontade de Deus curar? Sim. É a vontade de Deus dar saúde. Mas nem sempre o milagre acontece. Eu não quero dizer que o milagre não aconteça por incredulidade, como às vezes muitos pensam. A gente tem uma vontade soberana de Deus. A irmã da minha esposa que está aqui, Luciana, amada do Senhor e minha amada, já partiu para o Senhor, mas ela teve um câncer de seio. E naquele tempo Deus, com autoridade, ministrou fé ao nosso coração para orarmos por ela. E nós oramos e Deus a curou daquele câncer no seio. Os tumores sumiram. Os médicos não entendiam. Mas cerca de, não sei se chegou um ano, né, Lu? Depois surgiram tumores no cérebro. E o Senhor a recolheu. Muitas vezes é desejo de Deus recolher os seus filhos, porque o tempo deles, o nosso tempo, chegou. Eu sempre cito a passagem lá de Ezequias, que Deus fala através do profeta Isaías para ele colocar a casa em ordem,
E ele reluta, questiona e fala: olha, Isaías, vai lá, intercede por mim, ora ao Senhor, porque eu tenho sido fiel a Ele todos esses anos. Eu tenho orado e os postes ídolos têm sido derribados. Eu tenho feito aquilo que o Senhor tem me orientado a fazer. Então Isaías foi lá e intercedeu por Ezequias, e Deus concedeu mais quantos anos para Ezequias? 15 anos. Mas naqueles anos aconteceram algumas coisas muito tristes. Inclusive o nascimento de Manassés, filho do rei Ezequias, que foi uma desgraça para Israel. Então a vontade de Deus está muito acima da nossa. Eu já vi Deus curar de forma sobrenatural pessoas de doenças que não tinham cura aos olhos da ciência. E eu tenho visto, Deus não mudou, Jesus é o mesmo. Então, talvez você não esteja enfermo, mas você queira representar alguém. E no término dessa mensagem, nós vamos orar pelos enfermos. E se você desejar representar alguém, pergunte: eu creio que o Senhor Jesus fará grandes coisas neste lugar. Sem delongas, amados, vamos para a palavra. Eu quero te convidar a abrir tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 12, versículo 26. Lá no início da Bíblia, depois de Gênesis, capítulo 12, versículo 26, até o versículo de número 28. A palavra do Senhor diz assim: quando os seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Você sabia que Deus procura homens e mulheres dispostos a fazerem a vontade dele sem relutar, a obedecer integralmente? Se tem um tipo de crente que o inferno teme, é o crente obediente. O crente obediente, ele não costuma deixar brechas, porque ele está sempre procurando se alinhar com a palavra. E se a gente se alinha com a palavra, se alinha com a verdade, se alinha com Jesus, o inimigo passa longe, irmãos. Passa longe. Eu amo louvar a Deus com a palavra. O inimigo não suporta ouvir as verdades do Eterno. Como é bom louvar a Deus com a palavra, e nós o louvamos nessa noite. Pêssego, Páscoa. A palavra Pêssego, palavra hebraica, se traduz em Páscoa, celebração judaica, praticada hoje em família. Os judeus se reúnem e celebram a Páscoa do Senhor até hoje, que relembra eventos relacionados à libertação e à saída do povo de Israel da escravidão egípcia. Comemorado no mês de Abib, que passou a ser chamado de Nissan, após a libertação de Israel do cativeiro na Babilônia. Este mês, no calendário judaico, inicia entre os meses de março e abril, no calendário cristão. Ou seja, é mais ou menos essa época que nós estamos vivendo. Em Gênesis 15, de 13 a 14, nós
veremos a primeira profecia sobre a escravidão de Israel, sobre o cativeiro que Israel passaria. Em Êxodo 1, de 6 a 11, nós continuaremos percebendo a escravidão do povo de Israel no Egito. Mais uma citação. O texto que nós acabamos de ler fala sobre o estabelecimento da ordem divina da Páscoa, já sobre a libertação do povo hebreu. Sobre o sacrifício do cordeiro e a marca com o seu sangue nos umbrais das portas dos hebreus, a gente vai ler sobre isso em Êxodo 12, de 5 a 7. E sobre o sangue do cordeiro, nós leremos em Êxodo 12, 13. Gente, fato é que todo o Antigo Testamento aponta para a manifestação do Messias, do Messias, do Senhor Jesus. Tudo no Antigo Testamento se desenhava e apontava para a manifestação de Jesus e da sua obra redentora na plenitude dos tempos. O tabernáculo é um exemplo. O tabernáculo por inteiro aponta para a obra de Cristo. Existe um livro fantástico chamado A Pessoa de Cristo no Tabernáculo. Alguns personagens bíblicos prefiguram ou profetizam o que aconteceria na plenitude dos tempos. A Páscoa foi mais um advento que aponta especificamente para o que o Messias faria no futuro. O profeta Isaías é conhecido como profeta messiânico, porque ele aponta para a manifestação do Messias nos seus escritos. João Batista profetiza sobre Jesus. Em João 1,28, ele diz: quando Jesus vai ao encontro dele para o batismo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui é estabelecido um paralelo divino entre o cordeiro macho sem defeito do Antigo Testamento, sacrificado pelo sacerdote para expiar os pecados do povo hebreu, e o cordeiro perfeito de Deus, que haveria de vencer a morte e o pecado. Como nós adoramos ao Senhor nesta noite. Em Cristo se cumpre mais um propósito de Deus profetizado no Antigo Testamento. O sangue do cordeiro ou do cabrito macho sem defeito era aspergido sobre o sacerdote para que ele conseguisse entrar no santo lugar, no santo dos santos. O altar era purificado em suas 4 pontas por meio desse sangue. Mesmo assim, muitas vezes o sacerdote perecia na presença de Deus, não suportava a glória do Senhor, porque era pecador como nós somos. Em Cristo, coisas tremendas acontecerão na perspectiva dos profetas do Antigo Testamento, e aconteceram e continuam acontecendo na nossa perspectiva hoje. Irmãos, a cruz, existem muitas a palavra que eu quero dizer para vocês, muitas riquezas que foram conquistadas na cruz por Jesus, para mim e para você. Eu sempre gosto de falar sobre aquele cântico que diz: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. A questão é que muitas vezes nós não sabemos o que é nosso direito e não tomamos posse. Tudo já foi conquistado, o sangue já foi derramado, Jesus já venceu por nós. E às vezes a gente fica cocheando entre dois pensamentos: será que é propósito de Deus isso na minha vida? Será que não é? Eu me lembro aqui agora da questão da oferta. Muitas vezes Deus coloca no meu coração o desejo de abençoar alguém, e eu então, como instrumento de Deus, vou lá e abençoo aquela pessoa com uma oferta. Às vezes a pessoa fica constrangida: não precisa. Eu falei: meu irmão, minha irmã,
Se eu estou semeando na tua vida, é porque Deus colocou esse desejo no meu coração. E não foi a minha carne que colocou. Porque a minha carne, meu eu, não quer que eu abra mão daquilo que é posse, do meu dinheiro. Mas se está no meu coração esse desejo, ele vem do Senhor. Então permita que eu te abençoe. Que eu seja um instrumento de Deus na tua vida. Recentemente eu passei por essa experiência. A pessoa ficou constrangida e falou: não, mas o meu serviço é tanto. Eu falei: mas eu quero te pagar tanto. Eu quero te abençoar com mais. Isso vem do Senhor. Receba. Aí a pessoa disse: amém. Então eu recebo. O sacrifício pascal perfeito. Quem é? Jesus. Jesus, o Cordeiro de Deus. E esse é o tema da nossa breve reflexão nesta noite. O sacrifício pascal perfeito. Lembra que por mais que na perspectiva dos sacerdotes e dos levitas, aquele cordeiro, aquele cabrito macho fosse examinado, e ali então eles chegassem à conclusão que não havia defeito, todos eles eram defeituosos, porque o sangue de animais não seria suficiente para fazer aquilo que Jesus fez na cruz, com o seu sangue vertido. Só o sangue de um justo, sem pecado, o sangue do Filho do próprio Deus, poderia realizar os milagres, a obra expiatória que aconteceu na cruz. Vamos avançar. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi oferecido pelo Pai para a expiação perfeita dos pecados da humanidade. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que recebe o sangue de Jesus é purificado de todo pecado e se torna uma nova criatura. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz, ou que nos trouxe a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados, curados. Isaías 53:5, sobre a minha vida e sobre a tua vida nesta noite. Recebam Isaías 53:5, recebam o toque de cura de Yahvé Rafá na pessoa do Messias, Jesus, o nome que os demônios tremem e não suportam, e são obrigados a se dobrar e sair do corpo possuído aos gritos e prantos, porque eles não suportam ouvir o nome de Jesus. A este nome, a este Senhor, a este Salvador, a este Mestre, Deus concedeu todo o poder sobre o céu e sobre a terra. E eu quero te dizer nesta noite que você é filho dele. Você é filha dele. Você é príncipe, é princesa. Você tem grande valor. Você não é qualquer um. Você não é filho pródigo, abandonado, longe do Pai. Você também não é aquele filho religioso que permaneceu ao lado do Pai. Você é o filho redimido, que deixa de ser pródigo. Eu sou o filho redimido, que deixei de ser pródigo e voltei para a intimidade de Abba. O Senhor nos chama, amados, para estarmos na sua intimidade, para estarmos com Ele, como pai e filho, numa junção perfeita. Tudo que um pai mais ama é ter o seu filho por perto. E tudo que um filho mais ama é ter o seu pai por perto. Pelo menos deveria ser assim. Dá certo que alguns filhos, por uma questão de rebeldia, desobediência, meu pai é muito chato, fica pegando no meu pé. Quero ver quando teu pai partir dessa vida. O choro, a tristeza, a lembrança, a saudade,
E você vai dizer: meu pai era maravilhoso, como eu queria que ele ainda estivesse aqui. Esse é o desejo de Deus, amados. Ter uma relação de intimidade conosco, como pai, Abba, e como filhos que somos. Então, Deus sacrificou o seu Filho por nós, para que tivéssemos vida com Ele. Esse é o segundo ponto, eu vou repetir o primeiro. Jesus, o Cordeiro de Deus, foi oferecido pelo Pai para a expiação perfeita dos nossos pecados, para a transformação e libertação da nossa vida. E isso tem um paralelo com o que aconteceu lá no Egito, e eu falo para vocês daqui a pouco. Deus sacrificou seu Filho por nós, para que tivéssemos vida com Ele. Assim como na última praga, o Senhor orientou Moisés para que cordeiros fossem sacrificados, para que o povo comesse a carne daqueles cordeiros, comesse pães asmos, ervas amargas, e ungisse os umbrais das portas, para que o anjo passasse por cima e não ferisse os filhos primogênitos dos hebreus com morte. Assim o Senhor Jesus, em obediência ao Pai, quando Ele diz: cumpra-se em mim a tua vontade, mesmo sabendo que o cálice era duro, o Senhor Jesus nos livrou da morte na cruz. Deus livrou os filhos de Israel, os primogênitos, da morte, e o Senhor nos livrou, mediante o sacrifício do seu Filho, da morte do pecado, da morte eterna. Lá foi morte física, hoje é morte espiritual. Quando nós recebemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, é quebrado o grilhão da morte espiritual e nós somos livres. Nossos nomes são escritos no livro da vida. Aleluia! Irmãos, é como a palavra diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não foi para vivermos dissolutamente como os pagãos. Eu até ouvi um depoimento hoje na internet, um questionamento, alguém dizendo assim: não entendo porque às vezes as pessoas pecam, vão lá para o carnaval, pulam, fazem isso, fazem aquilo, aprontam e depois entram na quaresma, e ali fazem jejum para receber o perdão. Mas na verdade, quando nós estamos em Cristo, irmãos, o pecado é um acidente de percurso. Tudo que nós queremos é fazer a vontade de Deus, é andar em aliança com o Pai, em obediência com o Pai, ao Pai, fazendo a sua vontade. E quando nós pecamos, nós nos arrependemos, nós nos humilhamos, o nosso espírito se quebranta. Se nós somos de Deus, a gente não vive na prática do pecado. A gente diz não para aquilo que o mundo nos oferece, porque nada daquilo que o mundo tem para nos oferecer vale a pena, meus amados, minhas amadas. Não vale a pena. Gera cativeiro, gera morte. Quantas pessoas que resolveram se distanciar do Pai, ir para a terra distante, sofreram comendo as alfarrobas lá dos povos. Uma vida longe de Cristo, para quem conhece ao Senhor, é uma vida de desgraça, de sofrimento. Pela misericórdia de Deus, o Senhor me alcançou em 1987. Ele me converteu, Ele me salvou da minha vã maneira de viver. Eu estava morto dos meus pecados. Eu era um adolescente mundano. Eu tinha 17 anos. E o Senhor me resgatou de uma forma sobrenatural. E pela misericórdia dEle, não por mim, porque nós somos pecadores. Eu nunca me afastei da presença de Deus. Nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Mas eu fico imaginando como deve ser triste para alguém que conhece a verdade e vai para o outro caminho, e vai para o outro lado, e fica longe do Pai, longe da presença. Essa pessoa deve viver em constante estado de alerta, porque ela sabe que o inimigo pode
passar a foice a qualquer momento. Mas eu acredito na bondade e na misericórdia de Deus que preserva o filho dele, mesmo quando ele está distante, mesmo quando ele está desviado. Talvez existam alguns aqui, nesta noite, que poderiam testemunhar isso e dizer: é verdade, pastor, eu sou um exemplo disso. Convertido, voltei para o mundo e descobri que lá fora tudo é mentira, é engodo. Não existe paz, não existe verdade, não existe luz, não existe alegria. Lá é tudo por interesse. Aqui, no corpo de Cristo, eu entendo que nós somos amados por Deus, não pela profissão que cada um tem, não pelo dom que cada um tem, mas Deus nos ama individualmente pelo que nós somos. E Ele nos conhece pelo nome, irmãos, antes da fundação do mundo. Ele já te conhecia: Fátima, Bernardo, Marcelo, João, Lucas, Rita, Mônica. Ele te conhecia. Ele já tinha te separado. E em Cristo a salvação se manifestou na minha e na tua vida. Deus sacrificou o seu Filho por nós, para que tivéssemos vida com Ele. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos lá fora amar um mendigo, maltrapilho, fedorento, fedendo a álcool, cheia de Zé Pilintra, de pombagira, de preto velho? Vamos lá fora amar essas pessoas? Nós estávamos assim quando Deus nos amou, maltrapilhos espiritualmente, perdidos. E quem carrega a luz de Cristo é a igreja. As pessoas que estão perdidas no mundo, não precisa ser um morador de rua, tem tantos outros, precisam ver a luz de Cristo em nós. Mas nós precisamos alcançar também essas pessoas que estão sem esperança aí fora. Foi para isso que Deus nos chamou, nos libertou, nos chamou e tem edificado as nossas vidas, para que a gente seja coluna na vida dos perdidos. A igreja não pode cruzar os braços. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha para alguém que está aí perto de você, que você tem intimidade, e diga assim: você é uma filha de Deus. Você é um filho de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus pagou o preço por você. Princesa de Deus, príncipe de Deus. Aleluia. E nós não nascemos por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nascemos de Deus, conforme está em João capítulo 1, versículo 11 ao 13. Em terceiro lugar, na Páscoa do Antigo Testamento, os pecados da congregação eram cobertos pela expiação feita com sangue de animais. Na nova aliança, o sangue de Jesus cancelou o nosso espírito de dívida na cruz. Você não deve mais nada. Você não precisa pagar promessa, não precisa subir de joelho, não precisa acender vela. Você não precisa fazer campanha para receber o milagre, você só precisa crer. Você não precisa pagar pelo milagre, você só precisa crer. Só crer, tomar posse daquilo que Jesus já conquistou para você e para mim. Glória a Deus. Então, queridos, nosso espírito de dívida foi cancelado. E um outro grande detalhe: tendo cancelado o espírito de dívida que era contra nós, que atestava contra nós, que nos condenava e nos era prejudicial, sabe o que Jesus fez? Removeu inteiramente e o cravou na cruz. Colossenses 2,14. Sabe o que Jesus fez?
eu te perdoo, agora eu vou pagar pela tua dívida. Ele pegou o fraudador, o corrupto, o assassino, o estuprador, aquele que ninguém amaria, talvez nem eu nem você, e ele o amou, simbolizando o contexto espiritual. Nós estávamos mortos e com uma vida tão desgraçada quanto esses agentes de maldade que eu acabei de citar. Nós não merecíamos a salvação, irmãos. O que nós merecíamos? Quem sabe dizer? A morte eterna, o pastor falou aqui. Nós merecíamos a morte, porque nós resolvemos, através de Adão, o primeiro Adão, desobedecer e comer o fruto proibido. O pecado não foi só de Adão, foi nosso. Nós merecíamos aquela cruz, nós merecíamos aquela morte. No entanto, Jesus vai lá e toma o nosso lugar e se oferece em libação, em holocausto, na presença do Pai, no nosso lugar, e cancela o nosso escrito de dívida. E é tremendo que Jesus faz depois da ressurreição lá, desce até a mansão dos mortos, toma as chaves que prendiam aquelas vidas, as chaves da morte e do inferno, das mãos do diabo, pisa na cabeça da serpente, prega a abertura de cadeias naquele lugar. Gente, eu acho que às vezes a gente não entende, não compreende ou até não conhece o Senhor Jesus, o que Ele fez por nós e o tamanho do poder que Jesus Cristo, o Senhor e Criador de todas as coisas, tem, fez e faz. Eu estou seguindo um irmão que é cientista, e ele fala sobre ciência, um monte de coisa, e sempre no final ele cita Deus para ratificar a ciência. É tremendo. E vendo a perfeição da criação, se Deus tivesse feito um grauzinho para a esquerda ou para a direita, a criação do universo, nós não existiríamos. Nós não existiríamos. Então tudo se encaixa no universo perfeitamente, porque existe um Criador que é todo poderoso e é Senhor, e Ele deu o seu Filho para nos resgatar. Cristo fez da sua ressurreição um ponto central da nossa fé. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. 1 Coríntios 15, de 12 ao 14. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou. Diga, ressuscitou. Fala mais forte: Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Está vazio até hoje. Mateus 28, 5 a 6. E ainda, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte naquela época, mas alguns já faleceram, já dormem. 1 Coríntios 15, 6. Jesus não somente ressuscitou, humanamente dizendo, porque Deus não morre, Ele só se desapegou do seu corpo físico. Deus não morre. Esse é um grande questionamento dos judeus. Como é que vocês dizem que Jesus é Deus? Deus morre? Aí eles tentam pelo menos fazer chacota com a gente, dizendo que nós cremos num Deus defunto, porque Jesus morreu. A verdade, a plenitude dos tempos, Jesus se manifestou num corpo humano, através de Maria, pela visitação do Espírito Santo, não é verdade? Mas no tempo de entregar aquela vida, que era uma vida
temporal e momentânea no aspecto físico, porque espiritualmente ele é eterno, porque ele é Deus, ele só se desapegou daquele corpo, daquela casca, mas Deus não morre. É isso que eu explico para alguns colegas judeus que não têm as escamas, né? E não conseguem entender essa verdade. Por fim, queridos, o último inimigo foi vencido após o advento da cruz. Muita coisa aconteceu na cruz, mas após o advento da cruz, o último inimigo foi vencido. E ele foi vencido na ressurreição. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. 1 Coríntios 15, 26. Sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre o seu corpo físico. Por quê? Afinal de contas, agora ele tem um corpo. Ele voltou ao seu estado original de corpo glorificado, de corpo que não é impedido por uma parede. Os discípulos estão orando e ele entra e atravessa a parede, porque afinal de contas ele é Deus. Como é que você explica um corpo físico caminhar sobre o mar e não afundar? Porque ali a divindade estava caminhando sobre o mar, ainda que utilizando um corpo físico, Deus estava naquele lugar. Como pode? Tantos milagres sobrenaturais, ressurreição, cura, realizados por Jesus. E ele disse: se crescemos, sinais ainda maiores seriam feitos, porque ele continuaria operando, curando e realizando milagres através de nós, através de mim, através de você. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? 1 Coríntios 15, 55. A morte e o inferno tiveram que sucumbir diante do Alfa e do Ômega, daquele que era, que é e sempre será o Senhor Jesus, o Rei da Glória. Meus queridos, na cruz, o Cordeiro de Deus, perfeito, sem pecado, pagou de uma vez por todas o escrito de dívida que pesava sobre nós. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Hoje nós não somos mais presos à lei, não somos mais presos à morte, porque o pecado, o salário do pecado é a morte. Mas o pecado não nos prende mais. Hoje nós temos o Senhor Jesus que nos purifica de todo pecado. Nós temos o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O pecado não mais nos acorrenta. Esses grilhões foram quebrados. Hoje nós andamos e podemos andar em santidade. Hoje não há mais a necessidade do sumo sacerdote entrar no templo para nos representar. Não existe mais essa necessidade, porque o Senhor Jesus, Ele é o próprio sumo sacerdote, e a palavra diz isso. Glória a Deus. Louvado seja Deus, quando Jesus na cruz entregou o seu Espírito ao Pai, o véu do templo. E quando se fala véu do templo, às vezes a gente pensa que era uma cortina, né? Eu vou dizer para vocês, o véu do templo era mais grosso do que a junção de 4 ou 5 paredes dessa aqui da igreja. Nenhuma força humana seria capaz de rasgar aquele véu, mas de forma sobrenatural, o Senhor, quando entregou a vida para o Pai na cruz, aquele véu foi rasgado de cima a baixo, e nós não precisamos mais de um sumo sacerdote que nos represente uma vez por ano, para entrar no santo lugar, porque nós temos acesso ao santo dos santos, mediante o sangue de Jesus, que foi aspergido sobre nós, e nos lavou e nos purificou de todo pecado e de toda injustiça. Quando Jesus na cruz entregou o seu Espírito ao Pai, esse véu foi rasgado de cima a baixo, conforme está escrito em Mateus 27, 51, Marcos 15, 38 e Lucas 23, 45. Hoje, graças ao Cordeiro de Deus e ao seu sangue vertido no madeiro, e porque Ele ressuscitou,
Nós cantamos isso e profetizamos isso aqui hoje à noite. Jesus não está morto. Ele entregou o seu corpo e ele ressurgiu ao terceiro dia num corpo glorificado. Aleluia! Glória a Deus, para que nós também vencêssemos a morte como ele venceu. Hoje nós temos livre acesso ao Santo dos Santos, à presença gloriosa do nosso Deus. Não necessitamos mais de mediadores humanos. O Senhor se fez esse sumo sacerdote para expiar os nossos pecados, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Hebreus 4,14. E eu quero concluir dizendo que Jesus foi o sumo sacerdote e ele também foi o sacrifício, o cordeiro pascal oferecido por Deus. Seu sangue foi aspergido sobre nós para que nós fôssemos comprados por um alto preço e vencêssemos nele, na autoridade, no poder de Jesus e do seu sangue vertido na cruz. Vencêssemos o pecado e a morte, que não mais nos dominam ou prendem. Nossos nomes estão escritos no livro da vida, e logo, Maranata, estaremos com Ele e o veremos face a face. Para toda a eternidade, nós estaremos com Jesus. Glórias a Deus e louvado seja o Senhor. Eu quero sim te convidar a ficar de pé. Você que é templo do Espírito Santo, você que é lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus, você que foi resgatado, transformado como eu fui, da vã maneira de viver. Eu quero te convidar, eu quero orar por você nesta noite. No início da mensagem eu disse que o Senhor curaria vidas aqui. O Senhor também vai curar vidas que estão sendo representadas neste lugar. Se você conhece alguém que você quer representar agora, e você sabe que está enfermo em determinado órgão, ou no sangue, ou em qualquer outra parte do corpo, você vai tocar em alguma parte do teu corpo, representando essa pessoa enferma, e nós vamos orar pela cura e pelo milagre, porque Jesus já conquistou também saúde na cruz, por mim e por você. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Feche os teus olhos, coloque a mão sobre o local da enfermidade. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu sei que o Senhor tem liberado uma unção de cura neste lugar, nesta noite. Eu quero, meu Pai, em concordância com a tua igreja, e no nome do Senhor Jesus, essas pessoas que estão enfermas e tocando agora no local da enfermidade, essas pessoas que estão representando talvez um familiar, um parente, um amigo, um irmão, eu quero te pedir, vai agora no encontro deles. Meu Pai, nós damos ordem no nome do Senhor Jesus, para que todo espírito de enfermidade, de morte, caia por terra e bata em retirada. Toda enfermidade física ou espiritual ceda agora. Toda obra de macumbaria caia por terra agora, seja desfeita. No nome do Senhor Jesus, nós ministramos cura, Pai. Nós ministramos cura, repreendemos a enfermidade, repreendemos a doença, repreendemos o poder da morte. No nome do Senhor Jesus, assim como o Cordeiro Pascal, meu Pai, o seu sangue foi aspergido sobre os umbrais das portas dos hebreus em Jerusalém, assim como o sangue de Jesus foi aspergido na cruz. E meu Pai, sobre nós, para nos dar saúde, cura física, espiritual, emocional, nós liberamos e ministramos sobre a tua igreja, através do toque de mão dos meus irmãos agora, no local da sua enfermidade, ou daquela pessoa que me representa. Nós liberamos a cura, ministramos cura, no nome do Senhor Jesus Cristo. Receba, creia, porque Deus já liberou milagres sobre a tua vida. Eu quero te desafiar, você que estava enfermo e não está mais, você
você vai sentir e você vai fazer novos exames. E os médicos vão ficar assombrados e não vão compreender o que aconteceu com você. E você vai dizer: foi o Senhor Jesus quem fez isso. E procure o pastor Rodrigo, tá bom? Procure a pastora Rosa e diga: pastor, Deus me curou lá no templo da igreja de Cristo Grande Luz. E eu quero dar o meu testemunho para a igreja. Não deixe de glorificar a Deus através do milagre. Você que crê no poder de Jesus, aplauda Ele. Em nome de